Bom, eu estou de volta aqui para tentar abordar toda essa confusão, dessa desordem geopolítica mundial, né? Vamos tratar dessa maneira, roubando um pouco aí o título do livro do professor Luiz Alberto Nunes Bandeira, né? A Nova Ordem Mundial, escrita há cerca de 5, 6 anos atrás. Uma situação hoje bem diferente daquela na qual ele abordou, mas que nos dá os elementos para entender toda essa complexidade que nós estamos vivendo nesse momento. Eu, evidentemente, vou pedir que quem gostar do que for ouvir aqui, né, compartilhe. Né. O vídeo talvez fique um pouco extenso, né, porque o tema é complexo, mas quem preferir, depois eu vou publicar no meu blog Gramática do Mundo. Né? Então, se gostou, dê um like aí, aperta aí no positivo, né? Para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e democratizar essa discussão, porque, em minha opinião, as discussões elas têm ficado um pouco enviesadas e bastante repetitivas. Né? Eu vou tentar explicar por quê. Eu vou discordar em alguns pontos, da forma como as coisas estão sendo colocadas. Então vamos tentar botar os pingos nos is. O mundo é complexo e nada pode ser analisado simplificando seus problemas. Mas isso é o que mais tem acontecido nos tempos atuais, quando as análises não são estudadas e observadas em toda a sua complexidade, limitando-se a informações resumidas e textos que focam nos acontecimentos que vão pelo caminho da banalização da história, né, cometendo-se aquele erro crucial para os historiadores, que é trocar uma época pela outra. Né, trocando em miúdos o que se chama de anacronismo. Né. Os tempos modernos se caracterizaram neste mundo conectado em tempo real, ou melhor, os tempos, essa época contemporânea, né? Com essa conexão em tempo real, onde as redes sociais reduziram a linguagem por valorizar mais a informação do que o conhecimento, ele nos traz alguns elementos que complicam os entendimentos. A informação é importante, claro, inclusive como valor estratégico, mas ela deve apenas ser um ponto de partida para, por meio da busca do conhecimento histórico pela rememoração, ou seja, o avivamento da memória e da busca dos acontecimentos em tempos passados, que porventura sirva para o entendimento do tempo presente. Esse aspecto da contemporaneidade, a facilidade com que a informação real ou deformada e mentirosa, é o que se convencionou chamar de fake news, né, e mais uma incorporação do anglicanismo dominante no Ocidente, passa às pessoas um sentimento de que pode-se avaliar os acontecimentos por esse vendaval de informações compartilhadas de todas as maneiras, transmitidas aleatoriamente, interpretadas por várias cabeças, intelectuais ou não. E mais ainda, agora com a geração dos chamados influencers. Na maioria das vezes, absolutamente desconhecedores do processo histórico e incapazes de compreender as nuances e as estratégias dos poderes, sejam os micropoderes ou os macropoderes. E os receptores dessas notícias ou análises, em sua grande maioria, são ignorantes e alheios a todo esse complexo de interesses, né? Objetivos estratégicos e disputa dos poderes que se escondem por trás das manchetes dos grandes meios de comunicação, a mass média, né? Ou grande mídia hegemônica.
Dito isso, que é algo que muito me incomoda como historiador e doutor em geografia, especialista em geopolítica, vamos ao fato objetivo a ser analisado. As ações dos Estados Unidos, sob a governança, mais uma vez, de Donald Trump, e de sua estratégia para a América Latina, ou de suas estratégias com focos mais amplos, tanto no Oceano Pacífico, como Oriente Médio e Europa. Mas de forma objetiva, e que tem sido objeto de preocupação mais direta dos governos progressistas da América Latina, a forma como os Estados Unidos redirecionou suas preocupações principais, seguindo a lógica imperialista, para esse enorme continente, né, de sempre foco do interesse geopolítico estadunidense. Primeiro, é até difícil falar dessa maneira, né? Como os Estados Unidos redirecionou. Porque parece haver um erro ortográfico na expressão. Já expus esse problema em uma publicação no meu blog. E aí já entramos na história, e sim, voltando no tempo para entender em parte o processo de independência dos Estados Unidos e a sua afirmação colonialista sobre a América. O nome do país ao qual nos referimos é o A, na sigla, é Estados Unidos da América. Ocorre que durante o período século XIX, da aplicação da doutrina Monroe e seguindo-se as concepções religiosas que definiam que Deus havia concedido àquele país a predestinação para guiar o continente em direção ao progresso, livrando-se dos domínios coloniais, principalmente espanhol, mas também português, o termo América foi sendo apropriado e incorporado ao sentimento de nação, transitando do colonialismo para o imperialismo em um século bastante emblemático, como foi o século XIX. Assim, se convencionou pela propaganda de dominação considerar América a um país que nasce sem nome, por escolha dos pais criadores e dos estados que buscavam manter a autonomia perante o Estado Nacional que se constituía após a separação enquanto colônia da Inglaterra. Passou a se denominar, não espontaneamente, mas pela imposição do poder imperialista, como americanos ou americanas, a todos aqueles e aquelas nascidas nos Estados Unidos, provocando um reducionismo ao termo que denomina todo o continente. Essa foi também uma forma de dominação cultural, que se impôs ao longo do século XX, por meio do aparato propagandístico muito forte da religião, principalmente os puritanos, mas também metodistas e batistas. O protestantismo, de maneira geral. Mas também pela indústria cultural cinematográfica, que criou mitos e desfigurou a história, principalmente no grande genocídio, que foi a destruição da população indígena, no processo conhecido como Marcha para o Oeste. O forte começo do expansionismo estadunidense em busca de terras e ouro, em um momento de recessão econômica, na segunda metade do século XIX, que impôs ao México, por meio de guerra e de pressão econômica, a cessão de terras importantes, que depois se tornaram economicamente estratégicas para o desenvolvimento do país, dos Estados Unidos. Em relação aos demais países americanos, algumas preocupações importantes que, do ponto de vista estratégico, mantêm-se até os dias atuais. Aqui eu passo a me dedicar a confusões históricas e o anacronismo presente na maioria das análises sobre como os Estados Unidos avançam novamente sobre os territórios nacionais na América Central, do Sul e, claro, também envolvendo a outra parte da América do Norte, que além dos Estados Unidos também fazem parte o Canadá e o México. É importante considerar as condições históricas do crescimento do poder estadunidense no começo do século XIX. Isso é impossível sem conhecer talvez o maior estrategista daquele período, Alfred Mahan, e a sua teoria da importância dos mares para o controle econômico e o crescimento de seu país.
Como se sabe, os Estados Unidos é um país beneficiado pela geografia, apesar de geologicamente estar sujeito a sérios problemas. Porque ele é banhado em uma enorme costa pelo Oceano Atlântico, muito importante na expansão marítima comercial dos tempos modernos, e, por outro lado, pelo Oceano Pacífico, que atualmente se torna um dos principais focos de disputas pelo poder hegemônico do comércio marítimo mundial. Com essa visão estratégica, a teoria de poder naval, Mahan conseguiu fazer com que os Estados Unidos se desenvolvessem comercialmente, buscando exercer o controle marítimo. E foi fundamental na construção do Canal de Panamá, que possibilitou a ligação entre esses dois oceanos, encurtando enormemente a distância entre as suas duas costas e exercendo um controle fundamentalmente estratégico na região da América Central e sua ligação com a América do Norte. Mas já não estamos falando sobre colonização. As ações dos Estados Unidos visavam pôr fim à colonização e exercer um controle comercial sobre as antigas colônias espanholas e portuguesas, entrando inclusive em guerra contra o domínio colonial, como não foi no caso de Cuba, em guerra contra a Espanha, naturalmente. A partir daí passa a vigorar a máxima a América para os americanos e o processo de imposição imperialista, não colonialista, dos Estados Unidos. E a partir do olhar estratégico de Alfred Mahan e do poderio naval, já se delineavam os caminhos para essa imposição. Dominar os países da América Central, a Gran Colômbia, que depois se torna Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, e procurar exercer o controle sobre a política em 3 países considerados muito importantes estrategicamente por esses teóricos geopolíticos. Primeiro Mahan e depois Nicholas Spykman, esse já no século XX, anterior à Segunda Guerra Mundial. Os países que compunham a região, que foi denominada ABC, Argentina, Brasil e Chile, de enorme preocupação e importância estratégica vista pelos Estados Unidos. Desde sempre, com lapso de tempos em que os Estados Unidos esteve voltado para outros conflitos ou guerras, principalmente para o Oriente Médio, suas maiores preocupações sempre foram não perder o controle sobre o Canal do Panamá. E isso inclui todo o entorno desse país, diga-se Venezuela e Colômbia, e sobre a política da região do ABC. Por essas razões, sempre apoiou e participou de golpes de estados, vide Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai, e executou invasões para sequestrar lideranças e presidentes de países que ousassem se opor à postura canhestra imperialista, como no caso do Panamá, com o Noriega, do Equador e Venezuela mais recentemente. Foram muitos atos de invasões e assassinatos executados por agentes da CIA e assassinos econômicos. Um dos casos mais emblemáticos é Cuba, antigamente um protetorado estadunidense e um grande cassino explorado por aquele país para lavagem de dinheiro, que após a Revolução, livrando-se desses grilhões, tornou-se alvo principal de tentativas de assassinatos, principalmente de Fidel Castro, diversas vezes, e de invasões, sem sucesso. É importante saber a história de Cuba e de sua resistência ao imperialismo estadunidense, mas também é necessário considerar a sua posição geográfica. Cuba situa-se a poucos quilômetros marítimos dos Estados Unidos, mas numa posição estratégica de enorme importância, na entrada do Golfo do México, renomeado, ou tentado ser renomeado autoritariamente, de Golfo dos Estados Unidos, pela disfarçatez de Donald Trump. Procurei resgatar a história para os dias de hoje, quando se lê pouco e em textos curtos. Mas talvez tenha ficado longo, né? Mas porque é imprescindível para desfazer as confusões que muitos fazem, buscando equiparar as ações atuais do governo Trump dos Estados Unidos ao que foi a doutrina Monroe
começo do século XIX, no governo do presidente James Monroe. Fazer isso significa olhar esse processo de forma anacrônica. As condições do século XIX eram diferentes das atuais. Ali os Estados Unidos lutaram contra as estruturas colonialistas, conforme já abordei rapidamente atrás, numa forma de se impor de outras maneiras e obter o controle sobre os países do continente americano. No final do século XIX e começo do século XX, impôs uma política dura, denominada de Big Stick, ou Grande Porrete, durante o governo de Theodore Roosevelt, na consolidação de sua política imperialista e intervencionista, conjugado com o rígido controle do Canal de Panamá, dos oceanos Atlânticos e Pacífico, consolidando sua condição de potência mundial que irá se fortalecer após a Primeira Guerra Mundial e principalmente após a Segunda Guerra. Entre essas duas guerras, é fundamental se estudar as estratégicas e as teorias apresentadas por Nicholas Spykman, especificamente sobre o Greenland, se opondo ao Heartland, teoria de Halford Mackinder, um geógrafo britânico, que elaborou essa teoria no começo do século XX, em 1905. Com essas elaborações estratégicas a partir de Nicholas Spykman, se dá início à Guerra Fria e a busca pelo controle do poder político internacional dos Estados Unidos sobre a Europa, Oriente Médio e América Latina. Isso foi tratado do ponto de vista das relações internacionais por George Kennan. É um equívoco aventar a doutrina Monroe para se referir às estratégias atuais do governo autoritário de Donald Trump. Ela se assemelha mais à política do Big Stick, embora com outras nuances, naturalmente, e ao controle imperialista sobre os países da América Latina. O objetivo é claro, retomar o controle sobre sua principal área de influência no momento de declínio do seu poder hegemônico e da consolidação de poderes regionais que envolve a China, na Ásia, a Rússia, Eurásia e o próprio Estados Unidos, América Latina. Embora as ambições imperialistas dos Estados Unidos foquem mais longe, com a tentativa de usurpar a Groenlândia a fim de conter avanços da Rússia e da China. Olhar os mapas é essencial para entender essas movimentações dos Estados Unidos e a sua desesperada corrida para não perder a hegemonia econômica e militar mundial. Fundamental se aprofundar nas estratégias geopolíticas de Alfred Mahan, Nicholas Spykman e George Kennan. Ver-se-á que a doutrina Trump é um compilado de ações inspiradas nas teorias desses estrategistas e o que se permite ver de suas estratégias que copiam e aperfeiçoam, mesmo que de forma aleatória e imprevisível em certos aspectos, na medida em que fustiga o seu poderio bélico militar e depois recua, a fim de intimidar, amedrontar os países e impor dessa maneira o controle imperialista. Sim, a doutrina Trump é uma atualização do imperialismo executado pelos Estados Unidos desde o fim do século XIX e não deve ser confundida com a doutrina Monroe, a menos que se use de análises anacrônicas para assim interpretar. Na verdade, o viés imperialista dos Estados Unidos nunca desapareceu em seus objetivos estratégicos, apenas por um tempo se deslocou para outras regiões, ao tempo em que a América Latina passou a conviver com governos progressistas e de esquerda, que não souberam entender tanto aquele momento, como não se prepararam para o que inevitavelmente aconteceria, dos Estados Unidos se voltar para retomar sua influência sobre a América de uma forma geral, tanto do Norte como Central e América Latina como um todo. É o que está acontecendo, seja por ações militares diretas e ameaça de uso de força, quanto pela infiltração política por meio de guerras híbridas e interferência nos processos eleitorais. Pode-se dizer que estamos a ver o último suspiro dessa potência hegemônica, que não irá perder o seu poder econômico e bélico, mesmo
perdendo a hegemonia, mas que irá causar ainda muitos transtornos e guerras no afã de perdurar por mais tempo com esse controle. A voz está falhando, mas eu estou finalizando. Por mais otimistas que se queira ser, a tendência é que as relações internacionais se enfraqueçam, dê lugar a guerras cada vez mais intensas, deixando a diplomacia para resolver as questões que se impõem em pós-guerras e muitas destruições. Infelizmente, esse é o quadro que se coloca em nossa frente nessa complexidade que é o mundo, e que essa complexidade aumenta com toda essa, com essa condição tecnológica e de disseminação de informação e de confusões que se criam a partir da maneira como essas informações elas são disseminadas e compartilhadas. Estamos pela frente, estamos vendo pela frente situações muito graves e a possibilidade ou iminência de efetivamente acontecer uma terceira guerra mundial. Esperamos que não, né? Mas são aqueles que detêm o grande poder que define se isso vai acontecer ou não. A nós cabe continuar a nossa luta, evidentemente, pela paz, porque são as pessoas, são os povos, né, que, no final de contas, sofrem as consequências de todas essas beligerâncias que se criam pelo controle de poder e de poderes, pelas riquezas e em função também da própria ganância que move todo o sistema capitalista. Um forte abraço a todos e a todas. Compartilhem esse vídeo se gostaram. Deem um like e a gente se encontra em outro momento. Um abraço, até a próxima.